Olá, mulheres pelo mundo! Como é que vocês estão hoje? Sejam bem-vindas a mais um episódio de um podcast que pode te ajudar a colocar mais um carimbo no seu passaporte terapêutico. Meu nome é Paloma, sou psicóloga de Mulheres pelo Mundo, supervisora e mentora de PSIs, e esse é um pedacinho do diário de bordo de uma psi imigrante. Como vocês podem ver, estamos adentrando o período do final de ano. Aqui minha decoração belíssima. E com isso, temáticas especiais de fim de ano, que vocês me pediram lá no Instagram, no @psipalomacastro. Eu perguntei sobre o que vocês queriam conversar no final de ano, quais temáticas seriam importantes, e vocês me sugeriram algumas. E esta é uma delas: saúde mental e inverno. Aqui no hemisfério norte, né, é outono. Não sei de onde você está me escutando, mas as portas do inverno já foram abertas. Perceberam o trocadilho? Pois é, ele foi propositado, tá? E na verdade já começou a ficar frio agora em novembro, que é o mês que eu estou gravando este episódio. Já começou a ficar frio, já começou a chover, já começou a ficar cinza, os dias já começaram a durar menos. E daqui pra frente é só pra trás. Bora entender como é que tudo isso pode influenciar a sua saúde mental? Então bora pro papo de hoje? Antes de tudo, para tudo. E me conta aqui nos comentários como que você costuma se sentir no inverno. Triste, desmotivada, sem energia, ou então alegre, satisfeita? Me conta logo antes de eu começar a falar, que é para eu não influenciar a sua opinião e o que você for me contar. Colocou? Então ótimo. Então, pra gente falar sobre esse assunto, eu trouxe alguns materiais muito importantes e de fins científicos, profissionais, documentos sérios, porque esse é um assunto muito sério, é um assunto muito complexo, que obviamente por conta do tempo eu não vou conseguir adentrar tão profundamente, porque senão eu teria que ficar aqui horas falando com vocês e destrinchando e detalhando cada processo que faz parte dessa relação entre saúde mental e inverno. Como o episódio dura 30 minutos, mais ou menos, então eu trouxe aqui alguns elementos muito importantes que você precisa saber sobre a sua saúde mental e o inverno e como essa dupla se relaciona. Mas bem, um dos materiais que eu trouxe é um contributo científico da Ordem dos Psicólogos Portugueses, que é tipo o Conselho Federal de Psicologia, sobre luminosidade e saúde mental. E o outro material é o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais. Quem é profissional da saúde conhece o nosso queridinho DSM, que nada mais é que um livro gigante que tem todos os diagnósticos, com todos os critérios diagnósticos, todos os sintomas de todos os transtornos mentais. E esse manual ele é muito utilizado entre profissionais da saúde mental para pautar condutas terapêuticas, avaliações e tudo mais. Mas eu vou deixar aqui direitinho na legenda o nome e o link desses materiais para vocês pesquisarem se vocês tiverem interesse. Mas bem, vamos começar falando um pouco sobre como a nossa mente reage ao nosso entorno, ao nosso ambiente. Bora começar do básico, né? Nós somos seres biopsicossociais e a nossa saúde é influenciada diretamente pelo ambiente onde a gente está inserido. E ambiente é tudo, né, minha gente? É o lugar onde você está, é cultura, é estilo de vida, é normas sociais. Então, existem algumas alterações no ambiente que impactam diretamente no nosso bem-estar emocional e psicológico. Até as alterações menos óbvias, como o clima. Sim, o clima. E mais especificamente, as estações do ano. Mas antes de eu prosseguir a conversa, preciso falar uma coisa muito importante para vocês. Tudo que eu falar neste episódio é para fins informativos. Não é para você se autodiagnosticar, tá? Como eu já falei aqui em alguns episódios, nada substitui a avaliação e uma condução terapêutica de um profissional. Então, não invente de escutar aqui o que eu vou falar e se autodiagnosticar e sair por aí falando que você tem X ou Y, que você está sofrendo de tal coisa, porque não é baseado em uma lista de sintomas que você vai se encaixar em algo tão complexo que é o adoecimento mental, tá bem? Mas tá, hoje, especificamente, iremos falar sobre como o inverno pode impactar a nossa saúde mental.
Essa é uma novidade para você? Ou você já tinha ouvido falar, já tinha lido sobre como o nosso humor pode se alterar dependendo da estação do ano? Bem, eu confesso para vocês que antes de migrar, eu já sabia que o ambiente influencia, né, no nosso estado emocional, no nosso funcionamento. Eu já tinha lido bastante sobre isso. Mas quando eu imigrei, é que eu fui entender mesmo a influência que qualquer aspecto cultural e ambiental produz no nosso bem-estar e no nosso psicológico. E que por mais que eu imaginasse como seria, é muito diferente quando a gente está inserida e vivendo aquilo. Na minha terra, Ceará, não existe frio, tá? Deixa eu só contextualizar vocês aqui, caso você não seja nordestina ou nunca tenha ido no Ceará. É sol o ano inteiro. Um sol para cada um. E ainda outro de reserva. Tem ali um período de chuva de 2 ou 3 meses, mas mesmo assim, a gente ainda é muito exposto à luz solar. Agora, inverno de verdade, eu só fui passar e conhecer aqui em Portugal. E olha que aqui em Portugal nem faz tão frio assim, comparado a alguns países mais nórdicos. Não neva, então assim, não foi um inverno assim daqueles de filme que a gente assiste de Natal, mas mesmo assim causou um impacto muito grande na minha saúde mental, na minha adaptação, na minha autoestima, no meu psicológico como um todo. Então foi um choque cultural muito forte me deparar e vivenciar uma estação do ano que eu não conhecia e que, como eu falei, por mais que eu soubesse que eu ia enfrentar isso, viver na prática é completamente diferente. E no decorrer que eu fui entrando em contato com isso, eu fui buscando, me aprofundar cada vez mais, entender a influência do clima, da estação do ano, no nosso funcionamento, nos nossos hábitos, na nossa saúde mental. E conforme eu fui começando a atender mulheres imigrantes, eu vi que aquela dor não era só minha. Muitas mulheres vivenciam esse choque cultural, por mais que tenham vindo de regiões mais frias lá do Brasil, mas é diferente. Até porque você não está no seu lugar, Você não está no lugar ali que você já conhece. Então, o que acontece no inverno? Na verdade, não só no inverno, No outono já começa. Além do frio, que até aí estava tudo bem. O que pega mesmo é a pouca duração de luz solar. O sol nasce mais tarde e se põe mais cedo. E temos aí períodos noturnos mais longos. E, gente, vocês têm noção do quanto a luz influencia processos importantes do nosso corpo? Menina, basicamente, a luz e a quantidade de tempo que a gente fica exposta à luz influencia diretamente no nosso ciclo de sono, na produção de hormônios e neurotransmissores. Menina, a luz não serve só para bronzear não, tá? Ela dita todo o funcionamento do nosso corpo. Vou citar para vocês um trecho do material que eu falei da Ordem dos Psicólogos sobre luminosidade e saúde mental. Abre aspas. Quando a luz incide sobre o corpo humano, dependendo da fonte e das propriedades dos diferentes órgãos, condiciona diferentes processos biofisiológicos. Por exemplo, e de forma simplificada, a absorção da luz pelo olho humano permite a percepção visual, condiciona a libertação de hormônios, nomeadamente da melatonina e cortisol, associadas ao sono e ao estresse, respectivamente, e regula o funcionamento de neurotransmissores, como é o caso da serotonina. Fecha aspas. Eu tenho certeza que você já ouviu falar de serotonina. E sim, é essa daí que você está lembrando, que você está pensando. Simplesmente o neurotransmissor relacionado à nossa regulação do humor, estando associada à sensação de bem-estar e felicidade. Outro trecho. Abre aspas. No entanto, a luz desempenha um papel regulador ainda mais importante. A exposição à luz influencia o nosso ritmo circadiano, que, como um relógio interno, gere funções como o ciclo sono-vigília, a libertação de hormônios, a temperatura do corpo e o metabolismo. Esse ritmo acompanha a alternância de luz e escuridão associada à rotação do planeta Terra ao longo do ano. Existem múltiplas fontes de influência sobre o nosso relógio biológico. As influências ambientais e sazonais têm um forte impacto no organismo. Durante a passagem para o inverno, quando começa a haver menor luminosidade, e para o verão,
quando a luminosidade é mais intensa e prolongada, esse relógio biológico é afetado. As mudanças de estação e, inclusive, em alguns países, a mudança de hora são momentos em que o organismo precisa se reajustar, determinando novos tempos para acordar, ter fome, concentrar-se, ter energia, descansar, ter sono e dormir. Fecha aspas. Vocês estão vendo? E aí a nossa saúde mental vai com Deus, né? Então, por conta das diferenças e prejuízos causados pela ausência da luz solar no nosso corpo, o nosso corpo vai entendendo que ele precisa funcionar de uma outra maneira. E isso afeta a nossa disposição, a nossa energia, o nosso apetite, a nossa sensação de bem-estar, os horários do nosso sono, a duração e a qualidade do nosso sono, e por aí vai. Aí vocês podem me perguntar o seguinte: então, obrigatoriamente, todo mundo vai reagir da mesma forma ao inverno? Claro que não. Porque, como eu sempre falo aqui, a nossa mente não é uma fórmula matemática. A nossa mente e o nosso corpo, né? A forma como nós reagimos ao ambiente, às condições ambientais e as coisas que nos acontecem vai variar muito de acordo com questões pessoais, sociais, culturais, dentre outros. E, além dessa questão da luz solar, também existem outras alterações no estilo de vida com a chegada do outono e do inverno. Alterações que também impactam no nosso funcionamento e no nosso comportamento, como, por exemplo, por conta do clima, as pessoas tendem a sair menos de casa, para além de trabalho, e, consequentemente, podem interagir menos socialmente, usufruir pouco de locais abertos ou locais com mais contato com a natureza. Famílias com crianças, por exemplo, pode ficar mais difícil, né, elaborar atividades externas com essas crianças. Então, essas crianças tendem a ficar mais dentro de casa. E também não dá para fazer algumas atividades, né, por conta do frio, da chuva, atividades de lazer, por exemplo, e a praia. Infelizmente. Que na minha terra, a gente vai à praia todo final de semana, o ano inteiro, se a gente quiser, tá? Mas é isso. Pra gente ter uma noção, né, do quanto a mudança climática altera o nosso funcionamento biopsicossocial. Dentro disso, porque ainda tem como piorar, existe um transtorno que pode ocorrer quando os impactos ocasionados por esse período tomam proporções muito disfuncionais e muito prejudiciais, causando impactos ali muito profundos na saúde da pessoa e no funcionamento, que é o transtorno depressivo maior com padrão sazonal, ou, como é aí conhecido, depressão sazonal. Basicamente, é um transtorno onde a pessoa vivencia episódios depressivos muito intensos em padrões sazonais, ou seja, em determinadas épocas do ano. Por isso, está muito associada à sazonalidade das estações. Segundo o Manual Diagnóstico de Transtornos Mentais, esses sintomas depressivos, eles ocorrem recorrentemente em períodos do ano muito característicos, sendo na sua maioria no inverno. Sendo que esses sintomas, eles não surgem em nenhuma outra altura do ano. É ali, especificamente naquele período. E essa é a principal diferença de um transtorno depressivo comum, né? Porque o transtorno depressivo comum, ele não especifica um período do ano. Pode ocorrer em qualquer altura do ano. Ele não está limitado ali àquele padrão sazonal. Ou seja, o surgimento do episódio depressivo, ele está relacionado àquele período específico. E para ser diagnosticado com esse transtorno, obviamente, você precisa passar por uma consulta, uma avaliação com um profissional de saúde mental. Mas alguns dos sintomas são perda ou ganho de peso, mas na sua grande maioria, o aumento de peso, por conta das disfunções aí no apetite, hipersonia, ou seja, o excesso de sono, excessos alimentares, por isso o ganho de peso, e principalmente carboidratos, perda de energia, humor deprimido e alguns outros. Então, mulheres, estejam atentas a como vocês se sentem, como que vocês reagem a essas mudanças sazonais e não minimize alguma oscilação emocional que você possa vir a sentir nesse período mais obscuro, literalmente, de inverno. E de novo, a ocorrência de depressão sazonal, ela vai depender muito de fatores pessoais,
genéticos, sociais, culturais. Não é todo mundo que vai reagir dessa forma, que vai desenvolver esse transtorno. Não é porque você se sente um pouco mais deprimida, um pouco mais triste, um pouco mais sem energia no inverno que obrigatoriamente você está com depressão sazonal. Todo e qualquer diagnóstico de transtornos mentais vai levar muitos fatores em consideração. Não é apenas um checklist de sintomas, tá? Mas esteja atenta às suas emoções, esteja atenta ao seu funcionamento. Como que você costuma reagir ao inverno? E se por um acaso você se percebe mais sensível, mais apática, sem energia, com excesso de sono, se você se identifica com tudo isso que eu tô falando, preciso nem dizer, né, que você precisa buscar ajuda. Não se autodiagnostique, seja responsável com a sua saúde e busque um profissional. Mas olha, bora falar de prevenção? Porque sim, dá para prevenir. O que fazer para encarar um inverno mais saudável? Se você se identificou aqui com tudo que eu falei, já vamos se preparar desde agora? Tudo bem que o frio já chegou, né, mas dá tempo a gente se preparar. Bora se munir de estratégias para ficar mais resiliente ao inverno. Então lá vai. Estar com seus exames médicos em dia, porque talvez você possa estar com alguma deficiência de vitaminas, talvez você vá precisar repor algumas vitaminas, principalmente a vitamina D. Praticar exercício físico. Gente, eu sei que é difícil fazer exercício físico no frio, mas assim, lembra lá que eu já falei 1 milhão de vezes que a nossa saúde é multifacetada. Se a gente está bem de saúde física, isso fortalece a nossa saúde mental. Então, encontra aí alguma coisa para você fazer. Pode ser dentro de casa, pode ser um yoga, um alongamento, enfim. Ter uma alimentação saudável. Pelo menos assim, evitar aquelas comidas muito artificiais, ultraprocessadas, que de vitamina não tem quase nada. Manter as suas atividades de lazer em dia. Olha aí os hobbies surgindo novamente. Ai, Paloma, não tenho nenhum hobby. Aí você volta no episódio que eu falo sobre hobby e você vai sair desse episódio com alguma ideia. Tentar também adaptar as suas práticas de lazer, de prazer, para o contexto do inverno. Porque eu sei que ir à praia e pegar um sol e tomar banho de mar é maravilhoso, eu concordo com você, mas a gente tem que aceitar a realidade como ela é. E no inverno não dá para fazer isso. Mas será que não dá para fazer outras coisas? Será que não tem outras atividades? Até mesmo ao ar livre, na natureza, uma trilha, não sei. Visitar paisagens que ficam muito bonitas também no inverno. Pensa aí, eu tenho certeza que tem aí no lugar onde você mora. E se expor à luz solar sempre que possível. Gente, isso é muito engraçado. Engraçado não, né? Interessante. Porque, por exemplo, quando uma paciente minha está enfrentando o inverno pela primeira vez, vem muito essas questões, sabe? De apatia, perda de energia. E aí, uma das coisas que eu pergunto é: fulana, como que tá a sua exposição à luz solar? Geralmente elas ficam sem entender, né, por que eu faço essa pergunta. E aí a gente vai analisar como é que tá sendo a rotina delas. E de fato, no inverno, a gente não se atenta tanto a ficar exposta à luz solar. Tanto porque tem pouca luz solar, e até mesmo de dia, às vezes fica muito cinza, né, muito chuvoso. Mas não precisa tá com o solzão para contar que você se expôs à luz solar. Mesmo nublado, o sol tá lá, tá? Ele tá escondido, mas ele tá lá. E conta, não é a exposição direta à luz solar quente, mas a luz, a claridade. Isso já influencia muito. Então, quando as minhas pacientes trazem para terapia esse desconforto do inverno, claro, a gente entra mais a fundo, né, na sessão, mas um dos aspectos que eu sempre pergunto é como que tá essa exposição à luz solar, se essa paciente faz alguma atividade ao ar livre, mesmo com a chuva, como que é a casa dessa paciente, como que é a iluminação da casa dela, porque eu sei que às vezes a localização da casa, do apartamento, dificulta, né, a entrada de luz solar. Mas olha, quais dessas atividades de prevenção que eu falei aqui que você já está colocando em prática? E se você me respondeu lá no começo, se você botou aí nos comentários que você
tende a ficar triste, apática, indiferente, desmotivada. No inverno, você vai sair daqui com um termo de compromisso assinado mentalmente de que você vai se comprometer a tornar esse enfrentamento do inverno um pouquinho mais saudável, a tentar colocar em prática essas estratégias de prevenção que eu falei aqui. E aí depois você me conta se deu certo, tá bem? Então, minha gente, eu falei que o assunto era complexo, mas eu acho muito importante falar sobre isso, porque, como eu falei, né, muitas pessoas desconhecem a influência do clima, da luz solar, no nosso funcionamento, no nosso humor. E é muito importante a gente estar ciente de que isso é um fator de influência para que a gente possa acolher, validar as nossas emoções e tentar se prevenir, né? Tentar funcionar de uma forma diferente. Então é isso. Esse foi um pedacinho do diário de bordo de uma psi imigrante. Compartilhe aqui nos comentários se você já sabia, se você não sabia, como que essas informações chegaram até você. E se esse episódio te ajudou a esclarecer alguma coisa que você sabia que você sentia, mas não fazia essa ligação com o inverno. E se quiser me acompanhar lá no Instagram, no @psipalomacastro, lá eu compartilho muita coisa sobre saúde mental nessa jornada imigrante. E também temos o canal de transmissão para você ficar a par das novidades do podcast, dar pitaco, participar de algumas perguntas que eu boto lá. E por último, mas não menos importante, vai lá no meu Instagram, porque nesse final de ano vai rolar um evento muito massa com a temática natalina, para quem mora ali na região do Porto, em Portugal. E compartilha esse episódio e esse podcast com quem mais precisar carimbar o passaporte terapêutico. Até a próxima!